Diga assim: Senhor, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia. Você já está aberto no Mateus 5, versículo 43. Aleluia. 43. Mateus 5, 43, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, diga assim comigo, porém, ou seja, não importa o que te disseram, quem está dizendo agora sou eu. Acabou. Anulou o que foi dito antes. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Pegou aí, né? Bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, porém, se amardes o que vos amam, que galardão haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Amados, nós somos filhos de Deus, não somos? Amém? Pelo menos éramos para ser. Amém? E como é bom ser filho de Deus. Mas a Bíblia aqui nos dá um alerta. Ela está nos falando a respeito não só apenas de uma filiação, mas de uma completude. A palavra que Jesus usa aqui não é ser perfeito como Deus é perfeito, porque ninguém nunca vai ser perfeito como Deus perfeito é. A palavra que ele está usando aqui é: não despreze o sacrifício da cruz. É completude. A palavra aqui é teleos no grego, que é completo. Não é a perfeição de ser isento de erro, mas é ser completo. E quando nós falamos que somos filhos, nós pensamos que andar debaixo de uma filiação é só apenas orarmos, é só apenas jejuarmos, é só apenas chegarmos aqui à frente e levantarmos as nossas mãos e dizer: Senhor Jesus, venha sobre mim. Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça, me convenceu de todos os meus erros, e agora o Senhor é meu Pai, e Jesus é o meu Salvador, e o meu nome está escrito no livro da vida. Tá, mas há uma caminhada de filho. Preste atenção. Quando você olha para um filho, você vê semelhança do filho no pai, e do pai no filho. Quando você olha para o Bernardo, você não precisa, eu não preciso dizer que ele é meu filho, não preciso fazer exame de DNA, porque é a cara, não é? Porém, ele tem feições, gestos e trejeitos da pastora Denise. Amém, irmão? Orem aí, porque hoje a luta está grande. Amém? Então, você sabe, você olha e você vê. Você vê o filho e você diz assim: olha, mas como ele parece com você, como ele parece com a sua esposa. Porque afeição. Nós somos filhos de Deus, temos que ser no mínimo parecido com Ele em algumas coisas que Ele nos pede. E o que Ele nos está pedindo aqui, que Jesus está pedindo, é para que sejamos filhos. Preste atenção no que Ele diz:
Sede vós completos, como eu falei, como completo é o vosso Pai que está nos céus. E ele está dizendo aqui no versículo 45, para que sejais filhos dos vossos pais. O que eu tenho que fazer como filho? Eu tenho que ser o povo da misericórdia. Diga assim: eu faço parte do povo da misericórdia, do amor. Amados, para que sejamos o povo do amor e o povo da misericórdia, ele nos dá uma dica aqui. Ele começa dizendo: ame os vossos inimigos. Ainda bem que não fui eu que escrevi isso, porque eu falei assim: Jesus, isso é muito duro, isso é difícil demais. Não posso ser hipócrita, eu não posso ser irresponsável e dizer o seguinte: não, porque você está aqui todo domingo e está tudo bem, você vai começar a amar os seus inimigos. Não, há um certo esforço a ser empenhado, há uma certa caminhada, há uma certa maturidade, mas fato é que se Jesus pediu, é porque você tem a capacidade de obedecer. Ele está dizendo: olha, foi-vos dito antes, aborreça os teus inimigos, porque eles já te aborrecem. E ame os teus amigos. Mas eu, porém, não me interessa o que foi dito na lei, não me interessa o que foi dito antes. Jesus Cristo, que morri por vós, anulo e começo algo novo. E porém vos digo: ame os vossos inimigos. Aí você pode dizer: mas isso é Jesus. Isso é Jesus. Preste atenção. Eu vi a entrevista de uma mulher que perdeu 2 filhos para o Estado Islâmico. Na verdade foi o filho dela que estava dando a entrevista, o 3º filho, que sobreviveu, ou melhor, que nem chegou a ser pego. E o entrevistador disse o seguinte, isso ao vivo: como vocês estão? Vocês devem estar abatidos demais, vocês devem estar chorando de luto. Ele falou: não, nós estamos alegres, porque os meus irmãos entraram pelo reino dos céus pela porta da frente. Eles entraram de cabeça erguida. Eles entraram por uma causa nobre. Eles entraram por algo que é eterno. Eles entraram por algo que é verdadeiro. E o entrevistador se espantou. Aí, querendo pegar eles em alguma falha, disse o seguinte: tá, mas vocês estão falando isso, vocês devem estar em estado de choque, alguma coisa assim. E se de repente vocês encontrassem alguém do Estado Islâmico, você vai à feira e encontra algum deles na feira, o que você faria? Aí ele disse assim: você pode até pensar que é mentira, mas eu acabei de perguntar isso para minha mãe há pouco tempo. E ela disse o seguinte para mim: vai lá, convide ele para almoçar conosco. Eu agradecerei a eles, porque ele introduziu o carrasco dos meus filhos, introduziu os meus filhos no reino da glória. Uma mãe fala isso para o carrasco que matou seus filhos. Como? Ela diz: eu oraria por ele, para que a escama dos olhos dele caíssem, mas agradeceria a eles, porque ele fez os meus filhos entrarem pelo reino da glória. Ele foi o introdutor. Não houve risco deles se perderem. Morreram sorrindo, crendo em Cristo Jesus. Eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de um ser humano de carne e osso, que perdeu os seus filhos para o Estado Islâmico. Uma mulher. Aí você vem e diz assim: mas como que eu vou perdoar? Como que eu vou amar, ou melhor, como que eu vou amar os meus inimigos? Como que eu vou cumprir o que Jesus está mandando a fazer? É simples. Primeiro, se encha do Espírito Santo de Deus. Procure ser cheio. Busque intimidade com Ele todos os dias. E tem alguns passos. O perdão é o primeiro passo. Nós somos seres que não gostamos de perdoar. E eu sempre falo isso: a gente não perdoa. A gente vira e mexe, fica trazendo a memória, mas não traz a memória com a capacidade de não fazer o mal ao coração. Porque se trouxesse a memória com a capacidade de não fazer mal ao coração, estava tudo certo.
Porque perdão não é tirar da mente, perdão é tirar daqui. E a gente fica, fulano falou uma coisa que eu não gostei. Eu digo, meu irmão, amadurece, cresce. É porque eu não sei o que. Amado, para com isso. Perdoa. Não deixa Satanás alimentar, ou não alimente aquilo que Satanás quis colocar na sua vida. Ouviu o que não gosta, perdoe. Viu o que não gostou, perdoe. Foi acometido por uma injustiça, Deus é o justo juiz, perdoe. Perdoe. Mas pastor, fulano sempre que pode enfia a faca em mim. Que bom, é porque você não morreu ainda. Porque quando você morrer, ele vai enfiar a faca em você, você não vai sentir nada. Ele vai estar te maltratando e você vai estar rindo para ele. Então o meu conselho, cada vez que ele enfiar a faca em você, você pega a faca dele e diz assim, me machuque mais, porque eu preciso estar morto. Porque morto não reclama, morto não se dói, morto não fica nhenhenhê, não sei o que, o meu coração. Meu irmão, está morto. Está morto. Você não precisa guardar o seu coração não, você precisa morrer. Eu vou guardar o meu coração. Não guarda não, meu irmão. Morre em Cristo Jesus. Morre. É tão fácil. Uma igreja morta, ela é a igreja mais viva, porque ela não tem o poder de se ofender. Vem perseguição e ela cresce. Quando o irmão Yun esteve no Brasil, e em Curitiba, o pessoal querendo fazer bonito, né? Vamos orar pela igreja perseguida. E lá na China, e não sei o que, nós vamos levantar o clamor. O irmão, para. Não ora não. Não ora não. Não, mas a igreja é perseguida. Não ora. Ore para a perseguição continuar e para que Deus nos dê costas mais grossas, porque nós não queremos nos transformar como o Brasil, que não tem perseguição e são um bando de acomodados. Porque enquanto nós somos perseguidos, 10.000 almas são aceitas por dia nas igrejas subterrâneas. Só ore para que Deus nos dê costas mais grossas, para aguentarmos as chicotadas que temos levado. Porque à meia-noite, eles se batizam em rio, congelado, eles têm que cortar o gelo. E o DLP está no mato, que é a polícia secreta chinesa, está no mato esperando. Porque até então, quando não há o batismo, não há confirmação de que eles são realmente cristãos. Então, assim também é na Arábia, quando eles se batizam, o DLP sai e prende todo mundo. Aí começa. Um homem que foi com ele, que foi colocado na mesma prisão, para que ele fosse morto por esse homem, que já tinha matado não sei quantos presos que estavam com ele. Ele pregou para esse homem aceitou Jesus. E um dia antes da sua execução, e o irmão Paul Yun estava na cela com ele. Quem foi executado foi esse homem, não o irmão Yun. Ele rasgou o seu dedo no chão, e antes de ser executado, escreveu na parede: eu amo a Jesus, com sangue, e foi ser executado. E tiravam o irmão Yun de uma cela, espancavam ele com cacetete, e espancavam ele colocando o cacetete elétrico na sua boca. Hoje, quando ele prega, ele faz assim, o filho dele completa algumas frases, porque a cabeça dele já está abalada de tanto que ele apanhou, de tanto choque que ele tomou na boca, com cacetete elétrico. Mas todos os seus algozes, todos os seus carrascos aceitaram a Jesus. Todos eles batiam nele, ele dizia assim: olha, Jesus apanhou muito mais, e ele perdoou, porque ele orou: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Porque ele não morreu só por mim, só por você não, ele morreu por aquele que batia nele também. E o testemunho dele convertia os seus carrascos. Perdão. Quantas vezes? 70 vezes 7. Quem é que 490 vezes foi ofendido num dia? Num só dia.
Nós temos que perdoar 7 vezes, né? Disse Pedro a Jesus. Porque a lei dizia, perdoa 3 vezes. Aí Pedro, eu vou além, 7 vezes. Jesus, não, você ainda está na soberba. Perdoa 70 vezes 7. Aí eu quero ver. Tem que ter o lombo grosso e o espírito transbordante. Outra coisa, a falta de perdão é o alimento da mágoa. Por que nós temos tantas pessoas que não perdoam, não conseguem amar o próximo? Irmão, é para ser filho isso aqui. Você não é filho quando você canta, quando você grita, quando você chora na igreja, quando você cai no espírito, quando você fala em língua. Não tem nada a ver. Porque você pode passar o dia inteiro orando. Ontem nós conversamos sobre isso. Você pode passar o dia inteiro orando e levantar desviado. Portanto, não é o tempo que você passa com Deus que conta, é o tempo que você passa sem Ele que vai determinar. Porque você pode passar 23 horas com Deus e 1 hora sem Ele. Acabou, as 23 horas foi invalidada. Então não é o tempo que você passa orando, é o tempo que você passa sem Deus que vai determinar. Preste atenção. O alimento da mágoa. A mágoa, ela é uma má água. Ela é uma água ruim, que você bebe e espere que o outro passe mal. Ele vai virar ressentimento. O ressentimento é a mágoa congelada. E ela vai virar rancor. Sabe o que é o rancor? O rancor é o adubo da ira. E a ira gera vingança. Se estudar Carl Roger, ele vai te dizer isso. E aí o apóstolo Paulo diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Quando você alimenta a ira, você vai querer se vingar. E no livro de Hebreus, capítulo 10, diz que a Deus cabe a vingança, não a você. Cada vez que eu chego dizendo, eu preciso ir às forras, eu preciso tirar a limpo, eu estou dizendo assim, Deus, o Senhor não sabe o que faz, deixa que eu resolvo, porque se o Senhor for resolver, não é do jeito que eu quero, e como não é do jeito que eu quero, eu não vou gostar, então eu vou fazer, e aí eu tomo o lugar de Deus. E eu lembro de um que tentou tomar o lugar de Deus, e o nome dele era Filho da Honra, Ben Shahar, Lúcifer, estrela da manhã. Mas por querer tomar o lugar de Deus, ele virou Diabolos, o opositor. Todo aquele que quer tomar o lugar de Deus se opõe à vontade de Deus. O nosso senso de justiça é tão grande que nós queremos virar tribunais. A igreja não é o tribunal de Cristo. A igreja é o hospital de Cristo. O nosso senso de justiça morre para que a justiça de Deus prevaleça em nós. Preste atenção, para que vocês sejam filhos. É bom a gente escutar uma palavra assim, uau, você vai vencer, você vai crescer, você vai estar no topo, Deus vai te usar. Ei! Eu posso ter todos os dons, se eu não tiver amor, o apóstolo Paulo diz, de nada seria. Ainda que eu fale em línguas, ainda que eu profetize, não está me dizendo nada. Irmãos, uma pessoa entrar voando aqui e aterrissar, não está me dizendo nada. O que vai me dizer é a convivência no dia a dia com ela. Se é o amor, como ela trata as pessoas. Por isso que eu não me iludo com os sinais. Os sinais são para os incrédulos. Eles viram e creram, mas bem-aventurados somos nós que não vimos, mas cremos. Você não precisa ver nada, porque isso não é fé. A fé não vê, a fé sabe. A fé sabe. É muito bom quando um paralítico se levanta, uau!
É muito bom quando o cego enxerga. É muito bom quando alguém vem aqui e diz assim: olha, eu vim quarta-feira, eu vim no culto domingo, ou o irmão foi na minha casa, o pastor foi na minha casa, a pastora foi na minha casa, o líder foi na minha casa e orou, e tinha um câncer, esse câncer foi retirado, e eu fui curado, e Deus fez um milagre. Maravilhas! Mas eu quero saber se o coração é transformado para que essa pessoa vai entrar pelos portais eternos da glória. Sabe por quê? Porque o morto ressuscita, mas vai morrer um dia novamente. O canceroso é curado do seu câncer, mas um dia ele vai morrer. Agora, aquele que nasce de novo, que tem um espírito transformado, esse tem a vida eterna em Deus. Tem a vida eterna em Deus. Segundo, como eu posso perdoar, amar os que me perseguem? É simples, ore por eles. Quando você começa a orar por aqueles que te perseguem, você começa a fazer com que o dínamo da misericórdia venha gerar amor no seu coração. Começa a ser gerado amor no seu coração. Experimenta orar por alguém que te ofende. Primeira noite você fica assim: Senhor, abençoa, abençoa, não sai nada, abençoa, tudo vago, tudo é vazio, abençoa, Senhor, abençoa, abençoa, Senhor, porque o Senhor sabe, mas o Senhor abençoa. É assim. Aí Deus fala, meu filho, fala. É igual aquela pessoa que vai confessar pecado: Senhor, eu tenho um problema. Aquele problema não é problema, é pecado. Problema é outra coisa, pecado é... Fala. Aí no segundo dia, aí você começa: Senhor, já fala o nome da pessoa, porque na primeira noite não fala. Vamos supor que o nome da pessoa, ai meu Deus, Pedrinho, tem Pedrinho aqui, tem Pedrinho aqui, tem Pedro, não tem não, né? Amém. Cadê Pedro aqui? Tá Pedro? Ah, tá aqui, amém, Pedro. Pedro não ofendeu ninguém, né? No primeiro dia você fica: Senhor, abençoa. No segundo dia você já fala: Pedro, Senhor, aquele miserável, Senhor, misericórdia, ó Pai, porque aquilo ali o Senhor sabe. Mas já fala. No terceiro dia, você já vai começar assim: Senhor, ó Pai, ele nem sabe o que ele fez. Meu coração, na verdade, tem compaixão dele. Já começa a ser gerado amor, e você começa a olhar para aquela pessoa, não assim, você já começa a olhar com um olhar de misericórdia. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios capítulo 6. Terceiro passo: compreender. Nós não compreendemos que muitas das vezes as pessoas que nos ofendem, elas não nos ofendem porque decidiram ser nossos inimigos a troco de nada. Sabe, às vezes são pessoas que foram criadas debaixo de maltrato, sem amor. Aí olha para você, que o seu pai te ama, que te deu uma condição de você estudar mais um pouco, de ter algo que de repente ele não tem, ou uma oportunidade que ele não teve. E aí ele olha para você e te antipatiza, porque você é tudo aquilo que ele não conseguiu ser. E por que você tem e ele não tem? E aí ele começa a entrar nesse raciocínio. E lógico, em vez de buscar ser ou ter algo e se esforçar, mas ele começa a olhar você como objeto da sua frustração. Às vezes nós somos assim. Nós dizemos: porque o irmão não sei o que nada, você queria ser igual a ele, mas como você não consegue ser, você projeta a sua frustração nele e acaba dizendo que ele tem defeito, tem problema, mas na verdade você queria ser igual a ele. Não tem um ditado? Eu ouvi uma frase no carro: se você fala muito mal de mim, é porque no fundo você queria ser eu. Mas essas frases de caminhão. E essa aí tem razão, essa aí tem umas que não tem nada a ver, né? Mas essa tem razão. Amados, nós precisamos compreender essas coisas. E compreendendo isso, não sabe, às vezes a criança foi abusada, ele foi abusado na infância. Às vezes ele foi maltratado, foi posto para trabalhar cedo.
tirado dele todo o direito de ser feliz. E ele tem a mesma idade que você, porém você tem toda a felicidade. E ele não conseguiu superar os seus traumas, ele não conseguiu superar tudo aquilo que ele passou. Isso impede ele até de passar no vestibular, de conseguir um emprego melhor, porque ele tem tanta coisa ruim dentro dele, que ele só perde todo o tempo dele olhando a vida daqueles que têm. Aí se você não compreende isso, você se torna quê? Se você começa a odiar a ele, o que você se torna? Igual a ele. Por isso que ele diz, olha, preste atenção, Jesus está dizendo, mas os publicanos e pecadores não fazem o mesmo. Eles não apertam a mão, não abraçam somente a quem amam. Eles não beijam e se relacionam somente com aqueles que falam coisa boa a respeito dele. Então que galardão tens nisso? Porque eu vos digo, ame aquele que te persegue, bendiz aquele que te maldiz, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Eu não sei qual partido que você é, mas se de repente a líder do PT e a líder do PSDB entrasse aqui, será que não ia dar uma briga? Será que não ia dar uma briga? Porque nessa época de antipatia, uma coisa é você defender os seus direitos. Não concordo com tal política, eu quero que saia. Mas será que se eles precisassem da gente em alguma coisa, isso é uma utopia de repente? Será que nós estávamos dispostos a estender a nossa mão? Quando vocês viram aquele filme, eu não sei se vocês viram, O Quarto de Guerra. Quantos viram? O Quarto de Guerra? Amém. No final, aquela cena arrebatadora, em que aquele homem promíscuo, prostituto, soberbo, já agora transformado pela glória de Deus, para o seu carro com a família, e era um carrinho, porque ele tinha uma vida boa, mas agora ele estava num carrinho mais feliz, e o homem que demitiu, que colocou ele para fora, e de fato ele estava roubando, por isso ele foi colocado para fora, estava com seu carro quebrado, no meio da rua, e desce ele, um negão de quase 2 metros de altura, forte, e o cara começa a encolher com medo, porque é o encontro do patrão carrasco com o empregado que foi posto para a rua. E quando ele vem ao encontro, ele se abaixa, pega o macaco e começa a rodar, e troca o pneu para ele, e aperta a mão dele. Uau! Faz uma autoanálise. Eu faria isso, nós faríamos isso. Aquele desgraçado, eu ganhava 5.000, eu estou ganhando 890 e pouco reais. Quanto é o salário mínimo? Eu estou ganhando 880 por causa desse caniço seco. Que a mão de Deus pese sobre ele, porque ai daquele que mexe no ungido do Senhor, porque agora eu sou cheio do Espírito. Amados, nós precisamos vigiar. Penúltimo, tirar de si todo o ego. Nós não perdoamos e não amamos porque nós somos cheios de nós mesmos. Nosso ego é tão inflamado, e o ego ele é tão... O ego é uma desgraça. O ego ele é tão desgraçado que ele vem disfarçado de humildade às vezes. Só quando você analisa bem, testa uma pessoa, aí você começa, e demora às vezes anos para saber se ela realmente é soberba ou não. Sabe aquela pessoa que às vezes vem com você com uma cara de santo, com um jeito de santo, com um coração humilde, mas no carnaval das suas emoções ele coloca sempre a máscara de humildade, mas o seu espírito ainda é indobrável, é altivo. As suas determinações são irrevogáveis. Ele não volta atrás. E tem muitos que dizem, porque Deus falou comigo dessa maneira. É muito fácil se apoiar em Deus e dizer, porque Deus me disse. Se Deus te disse, quem vai te contradizer?
Amados, há sempre a desculpa do arrogante e do ego. Se Deus mandou, eu vou fazer, e eu não estou aqui para agradar o homem, eu estou aqui para agradar a Deus. O ego, ele nos faz ser resistentes à graça divina. O ego nos torna soberbo. Quem é fulano pensa que é para falar assim comigo? Quem é você? Quem somos nós? A Bíblia diz que Deus graça em nós. Sabe o que é isso? Achou graça? Nós não éramos nada não. Deus achou a gente engraçado e diz: eu vou me relacionar com eles. Porque a gente se acha muito. O homem se acha. O Eike Batista estava aí. Não, eu sou o 13º do mundo. Você é o 7º, você é o 4º, você é o 3º, você é o 2º. Dormiu pobre, dormiu rico, milionário, e acordou pobre, 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 pobre. Quem é o homem? O que é o homem para que o visites? E o filho do homem para que te lembre deles, diz a palavra. Aí a gente fica assim, ó, porque fulano fez isso comigo. O nosso senso de eu não posso, eu sou intocável. Ninguém pode falar assim comigo. Eu sou intocável. Você não é intocável. Paulo não era intocável. Pedro não era intocável. Oséias, Isaías, Naum, Abacuque, ninguém era intocável. Abacuque olha e vê o seu povo. Livro de Abacuque, capítulo 3. Naquela época, os judeus estavam escravos dos assírios, dos sírios, e os sírios estavam escravos dos caldeus. Ou seja, se é humilhação para um povo ser escravo, imagina ser escravo dos escravos. E Abacuque olha para o povo de Deus, escravo dos escravos. Quer humilhação profunda? Deixa eu te falar algo aqui. O problema não é o que fazem contigo. O problema é o que você faz com aquilo que fazem com você. O problema não é se alguém te ofendeu. O problema é o que você fez com essa ofensa. O problema é se você pegou essa ofensa e ficou alimentando e deixou aquilo ali frutificar. Ou se você pegou aquilo ali e disse: não, eu vou crescer, eu vou superar, Deus é comigo. O problema não é o que fazem com você, é o que você faz com aquilo que fazem com você. Abacuque olha esse povo, e eu não vejo Abacuque reclamando. A única coisa que ele diz é: Senhor, aviva a tua obra. Ele está dizendo: Senhor, aviva o teu povo, que o teu povo ande de cabeça erguida, mesmo sendo escravos. Ele está dizendo o seguinte: ainda que a figueira minta, que o fruto da vide não floresça, que não haja vaca nos currais, que as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz dos meus pés como da corça, o Senhor faz-me andar nas alturas. Ele está dizendo que quando você tem o coração em Deus e está morto, sem a capacidade de se ofender, você anda com Deus nas alturas e para de andar nesse limite raso que muitos têm andado. Diga assim: eu quero ir mais alto. Você quer ir mais alto? Amém? Quer ir mais alto? Amém. Amados, a mensagem que te conforta, a doutrina que te conforta, a religião ou as religiões que fazem você sair feliz dizendo zen, emaconhado espiritualmente, é o budismo, o shintoísmo, vai seguir Hare Krishna. Mas Jesus não. Ele vem confrontando. O coração deles estava alegre. Aborrece os teus inimigos. Aí Jesus diz: ama. Eita, mas o que ele fala é muito duro. E cada vez que o seu discurso vinha duro, as pessoas saíam. E ele diz: e vocês? Vocês não vão acompanhar eles? E Pedro disse: não. Para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Todos esses homens,
Confúcio, Siddhartha, todos eles que passaram por essa terra, nenhum deles clamou para si o título de caminho, verdade e vida. Eles mandavam buscar a verdade, mandavam buscar a vida, mandavam buscar a luz, o caminho da iluminação, mas Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Encerrando, você ama quando você nasce novamente. Como assim, pastor? A gente fala muito assim, de negar a si mesmo. Mas quem nasceu de novo não precisa negar a si mesmo, porque é nova criatura. Vai negar o quê? O novo nascimento? Então vai voltar a ser aquilo que era antes. É simples. Se você, quando Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, é porque não havia ido até ele ainda. Foi até ele, a velha criatura morreu. Então toda vez que eu me inflamo, é um sinal que eu não nasci de novo ainda. Toda vez que eu dou razão às propostas satânicas que vêm nos alimentar, é sinal que eu não nasci ainda de novo. Por quê? Porque eu simplesmente amo mais a voz do diabo do que a voz de Deus. Então negar a si mesmo é para aquele que não nasceu de novo. Agora o novo nascido, a nova criatura, ele tem o poder de andar em luz. E andando em luz, as trevas não têm mais poder sobre vós. Porque todo aquele que diz que ama a Deus e hostiliza o seu irmão, João diz, não ama a Deus e ainda faz Deus de mentiroso. É simples. E se eu sou nova criatura, se eu nasci de novo, e se eu amo, em mim há um fogo, em mim há um desejo inflamado de ver vidas sendo salvas, de evangelizar. Atos capítulo 1, quando Jesus dá a ordem, ei, antes dele subir aos céus, ele diz: recebereis poder do alto, e sereis minha testemunha. Aonde? Aonde? Na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Espera aí, começa no lugar onde eles estão. Eu vejo gente querendo ir para tão longe, quando não consegue falar de Jesus nem para o seu vizinho. Carlinhos Queiroz diz assim: um rapaz chegou até ele e falou: pastor, meu desejo de ir para a África é grande, eu quero ser missionário. Ele falou: quantas vezes você já lavou a louça para sua mãe? Ah, e esse não é meu dom é missionário. Se você não consegue fazer missão dentro da sua casa, lavando louça para sua mãe, então para a África que você não vai fazer mesmo. É simples. Amados, primeiro é onde você está, e aí entra a nossa visão, aí entra aquilo que Deus colocou no nosso coração e no coração do corpo de Cristo. Igreja Batista Shalom em Juazeiro do Norte, as células operando de casa em casa, de lar em lar, e todos ouvindo a palavra, porque cada casa uma igreja, cada casa uma igreja. Se quinta-feira está um sucesso, o pessoal saindo, distribuindo as sopas no meio da rua, e eu tive a oportunidade de ir quinta com eles, uma maravilha. Quantas pessoas desviadas nós encontramos, pessoas que já conhecia. Uma mulher pegou um cigarro de maconha, quando viu a gente, jogou longe, porque os crentes estavam chegando, já sabia. Irmão, as pessoas começam a reconhecer, as coisas começam a mudar. Ela diz, um dia eu vou ter coragem de parar de fumar, porque há 30 anos, desde os 10 anos de idade, que esse cigarro está na minha boca, desde os 10 anos. Se há isso, é porque
houve uma célula que começou na casa do Francélio, e eles começaram esse projeto. Ontem nós estávamos na casa da filha da irmã Dora, da Diana, com uma célula que está crescendo e já está virando outra, e outras vidas, já tinha visitante, outras vidas sendo alcançadas. Hoje nós fizemos um almoço da célula ali no São Benedito, Francélio, e eu vendo todo aquele pessoal na mesa. A célula começou no salão, no salão da Aline, que era um salãozinho, agora é o salão. Amém? E hoje a dona Miriam está aqui. Dona Miriam é um barato. Eu chego na célula falando e ela tem o nome de todos os personagens da Bíblia. É uma bênção. Eu falo, mas dona Miriam, esse personagem, eu não sei o nome dele, a Bíblia não fala, mas eu vi no desenho, eu assisto o desenho e eu escuto a Bíblia. Amém, dona Miriam, que pensa que a senhora está ouvindo os desenhos bíblicos. E ela está aqui hoje, é fruto da célula. E outros, por que, irmão? Porque nós não podemos querer fazer algo tão distante, se não começamos a fazer. É mandamento, é onde estamos, ao redor, e depois, até os confins da terra. Isso é mandamento bíblico. Isso é Deus falando. Nós precisamos acordar. Eu não canso de dizer. Eu recebi um vídeo essa semana de uma criança, e foi passado e foi colocado também no grupo. Acho que não foi eu que coloquei, mas eu já tinha recebido esse vídeo, e quando foi colocado eu relembrei. Uma criancinha, e a criancinha falava para o seu pai, ele está voltando. E o pai, quem? A criança, que não sabia nem falar direito. O rei. Que rei? Ele está lá no alto, ele está vindo, ele disse que vai voltar. Quem vai voltar? O rei. Ele está vindo no alto. A criança falando. Amados, o livro de Joel diz que nos últimos tempos o Espírito se derramaria sobre toda a carne, que os velhos teriam sonho, e que os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam. O rei está voltando. Não dorme no ponto, não. Se coloque de pé. Aleluias. Não precisa. Só a bateria e a guitarra e o baixo, por favor. Só a bateria, a guitarra e o baixo. Aleluia. Eu queria orar por você, que de repente não está fazendo tudo que Deus mandou você fazer. Ele diz, para que sejais completos. Você é importante, meu irmão. Você é muito importante. Não foi você que escolheu a Jesus, mas Jesus te escolheu. E Ele te escolheu para que você vá e dê fruto. Preste atenção. E o vosso fruto permaneça. Ele escolheu você para que você dê fruto e o vosso fruto permaneça. Que bom, pastor, Jesus me escolheu. Me escolheu para ficar aqui na igreja, sentado. Me escolheu para eu ser alimentado por uma palavra. Me escolheu para eu ser transformado. E aí, e depois? Nós nos contentamos com a salvação, mas existe algo que vai além da salvação. A salvação é apenas a porta de entrada. Para onde? Para o reino de Deus. O reino. Nós somos cidadãos do reino. E o reino, meu irmão, tem um rei. E esse rei te pede: dê fruto e o vosso fruto permaneça. Quantos querem fazer parte do reino de Deus? Nós fazemos parte de um sistema político e temos que pagar imposto, não temos? Se alguém roubar um carro ali, a polícia pegar, não vai preso? Então nós temos deveres e obrigações. No reino é a mesma coisa. Nós temos deveres e obrigações. E assim como nós temos direitos.
assim como nós temos recompensa. Um cidadão do reino de Deus, que nasceu em Cristo e que está em Cristo, ele dá fruto e o seu fruto permanece. Eu gostaria de orar por você. Você que quer frutificar, você que quer dar frutos, e você que de repente não tem dado e tem dito assim: eu não sei como, o Senhor, eu preciso de uma estratégia de sabedoria, eu preciso que o Senhor tire a minha timidez, me dê mais coragem, eu não sei como, eu sei que Deus vai fazer algo. Eu te convido, eu quero orar por você rapidamente. Vem aqui rapidamente, gostaria de orar por você. Oh Jesus, amém. Aleluias, amém. Glória a Deus. Amém. Vocês vão fazer um pacto, não comigo, porque eu sou homem. Vocês não servem ao meu reino, ao reino de Deus. E o pacto é com Deus, para que possam dar frutos e o vosso fruto permaneça. Repita essa oração. Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, eu creio em tudo que dizes, eu creio que dela não cai um tio, e o Senhor me disse, repita, o Senhor me disse diretamente a mim, nessa noite, que o Senhor me escolheu, e me escolheu para dar fruto, e que meu fruto venha permanecer. Deixa eu orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, cada filho